matar você que não é digno de mim. Se você deve ser hebreu, assim seja. Vá, Moisés, pegue seu irmão. Viva muito escravo, viva lá. Então volte para cá e fale sobre seu Deus. Secretário. Senhor? Não podemos ter escravos sonhando com viagens ao deserto. O Egito precisa do seu suor. Aumente o trabalho deles. Faça-os recolherem eles mesmos a palha para os tijolos que fazem. E peça a mesma quantidade de tijolos que antes. Vamos ver se continuarão a dar ouvidos às mentiras. Moisés era descendente da tribo de Levi, do clã de Coate, e ele era filho de Joquebede e Arão. A história do nascimento de Moisés é bastante conhecida. Quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem de Faraó de que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Todavia, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino. Mais tarde, eles o colocaram no rio dentro de um cesto, junto ao verbo de um piche. Quando a filha de Faraó foi ao rio para se banhar, viu o cesto que flutuava e se afeiçoou ao menino. A irmã de Moisés, que vigiava o cesto, muito provavelmente Miriam, viu quando a princesa o pegou. Então, rapidamente, ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo para o amar. Neste caso, a mulher escolhida foi a própria mãe biológica. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia. Não se sabe muitas coisas como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo o que se sabe é que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Quando já era um homem adulto, Moisés demonstrou se importar com o povo de origem. Ao defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando o agressor egípcio. Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez, mas outro dia, ao tentar intervir na discussão entre dois hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Quando o faraó soube o que Moisés havia feito, procurou matá-lo. No entanto, Moisés fugiu diante ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian. Foi em Midian que ele ajudou e protegeu as filhas de Jetro. Moisés acabou se casando com uma de suas filhas, Zípora. Com ela, Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ele também passou a cuidar do rebanho de seu sogro, nas proximidades de Horebe, na península do Sinai. Foi quando estava sendo pastor de ovelhas que Deus se revelou a Moisés e o convocou para liderar o povo de Israel em libertação do Egito.
Ele estava cuidando do rebanho no deserto enquanto viu uma sarça ardente. Através daquele evento miraculoso, Moisés conheceu o Deus Santo e vivo. Ele mostrou-se um tanto quanto relutante e retornado ao Egito. Porém, ele recebeu de Deus a garantia de sua presença como um sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou. Moisés também alegou não ser eloquente ao falar. Por isso Deus permitiu que Arão, seu irmão, servisse como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó e pedir a libertação do povo hebreu. Naquela ocasião, ele já estava com 80 anos de idade. Faraó se opôs ao pedido e desprezou o Deus de Israel. Tudo aconteceu conforme o plano soberano de Deus. Muitos anos antes, o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão que julgaria as nações que havia de dominar e oprimir o seu povo. Deus então demonstrou através de Moisés e Arão sinais de poder tanto nos egípcios quanto nos hebreus. Deus enviou uma série de 10 pragas que significaram o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito. Após o envio das contínuas pragas apontavam para o poder de Deus e de Israel. Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes da última praga que constituiu na morte dos primogênitos do Egito, Deus deu instruções a Moisés para constituir a celebração da primeira Páscoa. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó ainda tentou persegui-los. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. No entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel passar, e depois as fechou sobre o exército de Faraó. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali que, no Sinai, Moisés recebeu de Deus a lei. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, fim de receber as tábuas da pedra que tentou os 10 mandamentos. Deus também constituiu a Moisés sobre como proceder à fabricação de um santuário móvel. Este serviria de local apropriado para adoração a Deus. Deus também lhe falou sobre a instituição do sacerdócio na casa de Arão. Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na Terra Prometida. Quando liderou o povo de Israel, Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato e diversas vezes questionou a sua autoridade. Moisés constituiu o povo até as fronteiras da Terra Prometida. Inclusive enviou espias para investigar a terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar na terra. Ele e Arão pecaram contra Deus no episódio em que feriram uma rocha. Deus lhe havia ordenado que falasse com a rocha para que ela desse água ao povo de Israel, mas ele falou com ira. Agiu com arrogância,
tomando para si o lugar e a honra de Deus, e ainda agiu com violência, batendo na rocha. Depois Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Às vésperas do fim do seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou a sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo e entrou na terra de Canaã. Na ocasião da sua morte, ele subiu ao Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecida até os dias de hoje.